Bem, minha gente, aqui na estrada com a Sétima Raça a gente encontra, né, de tudo e tudo aquilo que é interessante a gente vai mostrar e eu vai mostrando aqui para vocês. E eu encontrei um personagem interessante num barzinho aqui perto de onde eu estou e ele me contando a respeito da vida dele de garimpeiro e de carvoeiro. Muita gente sequer imagina que seja essas duas profissões, as dificuldades delas, o trabalho quase escravo, mas até tem se falado muito ultimamente disso. E eu achei interessante a história dele e resolvi contar para vocês aqui. Eu bati um papo com ele e ele me contou lá, e vocês vão ver aqui, como é que era a vida de garimpeiro. Ele não era aquele garimpeiro de bateia. Para quem não sabe o que é bateia, é tipo uma concha, um prato de metal que os garimpeiros, né, os tiradores de ouro, usam ou usavam, né, para poder juntar, né, pegar aquela areia do fundo do rio e ali eles iam jogando água e rodando aquele prato metálico e ali no fundinho o ouro ia assentando e ficava no fundo. Se houvesse algum ouro ele ficava ali no fundo. Não era desse não, o dele era de draga. A draga ficava fora, por cima da água. Ali tinha um motor, uma mangueira e tal, uma mangueira grossa. E alguém tinha que ir lá para o fundo do rio para poder fazer, para remexer, né, a areia no fundo e aspirar, porque essa draga tinha uma bomba em cima, e ela aspirava essa areia para fora da água. Ia amontoando e depois eles fazem o trabalho de poder ir separando a areia do ouro quando houvesse ouro, é claro. E esse é sobre esse trabalho dele que ele fala. E o interessante dessa história é que ele sequer sabia nadar e mergulhava cerca de 30 metros respirando por uma mangueira que vinha também de cima da draga. E imagine só um cara que não sabe nadar, que passou uma série de dificuldades, como ele me falou, poderia até ter morrido em alguma dessas dificuldades, porque ele estava lá debaixo d'água, tem todo um processo para subir e haver descompressão, que você não pode simplesmente estar a 30 metros de profundidade dentro de um rio e você simplesmente sobe e vai sair tudo perfeito aqui em cima. Não vai, porque você tem que, a cada determinada altura, você tem que ir parando para descompressar, para compensar, né, a pressão da água sobre o corpo e você não ter problemas sérios de respiratórios ou até mesmo morrer e etc. E ele conta tudo isso aí, essas dificuldades dele. Fala também um pouquinho de uma época em que ele trabalhou na carvoeira. Para quem não sabe o que é carvoeira, usa-se muito ainda e usou-se muito, muito mais décadas e décadas atrás, onde se faz o carvão, né? Colhe-se, corta-se a mata, antigamente mata nativa, hoje em dia está muito proibido isso. Aliás, está muito proibido, não, está proibido isso, muita gente ainda faz clandestino, mas está proibido. E hoje se faz muito de eucalipto, que é uma madeira renovável. E ele trabalhava nisso, criança ainda, adolescente, pré-adolescente, fazendo carvão. Então são fornos enormes que você entra com a lenha lá para dentro, empilha essa lenha direitinho lá dentro, depois é posto fogo, né, aquele fogo controlado dentro daquele forno, é fechado aquele forno e aquela madeira vai queimando até virar o que a gente vê aí, o carvão que a gente usa nas nossas churrasqueiras. Aquele carvão, para quem não conhece, nada mais é que uma madeira, um eucalipto, uma madeira qualquer que é queimada nesses fornos carvoeiros. E o trabalho realmente é muito complicado, muito é pesado, né? Mas a turma trabalhava, principalmente décadas atrás, onde o trabalho não era tão controlado, as leis não eram tão rígidas, era um trabalho quase escravo, né? Iam para o meio do mato, ficavam meses às vezes dentro do mato, carreando com burros a mata cortada para os fornos, e daí dos fornos se fazia o carvão que depois era transportado e tal. E ali você ficava à mercê do tempo, à mercê de alimentação precária e muito trabalho pesado, sujo, né? Bom, mas ele vai contar um pouquinho dessa história aí. E eu achei um personagem interessante aqui nas minhas andanças pelas estradas desse meu Brasil. E eu vou compartilhar com vocês aí. Acompanhe com a gente aí
né, esse personagem da estrada. O nome dele é Elcio, um cara de valor. Vale a pena acompanhar o que ele fala, porque realmente tem muita história de vida aí, né? Uma das coisas também que eu me lembrei que agora que ele falou é que, assim como eu, é um pensamento meu, eu nunca vi um garimpeiro rico. Deve existir, mas eu não conheci, ouvi falar, e ele também nunca viu falar, ele que já foi garimpeiro, não conhece nenhum garimpeiro que tenha realmente ficado rico e as coisas prosperassem. Eu não sei se o ouro é uma coisa assim meio que, sei lá, maldita, né? O folclore tem muito em cima disso aí, ok? Garimpo? Fui garimpeiro uns 9 anos, quase 9 anos no garimpo. Mas depois que eu saí do garimpo, eu fui trabalhar de motorista. Aí trabalhei quase 10 anos, 9 anos e 11 meses de motorista. E depois larguei também, encerrei a profissão de motorista assim pros outros, né? E vim trabalhar por minha conta própria, mexi com um botequinho, mexi com meu caminhãozinho aí, e eu vou levando aí. E nesse período você já era casado, como é que é? Quando eu trabalhei, não, já era casado. Quando eu fui pro garimpo, já era casado. Quando eu casei, tava na Capoeira. E garimpo, tá Capoeira? E o garimpo, você mexeu garimpo aonde? Aí eu mexi aqui nas pacas, mexi no Bloco Autódromo Nova Era, mexi lá em Rio do Peixe, mexi em Francisco do Mato Dentro, Morro do Pilar. Sem a volta daí eu mexi. Agora, uma coisa minha, eu nunca vi um garimpeiro rico. Você já viu, ficou rico, como é que você fez? Ó, Eu já vi garimpeiro ganhar dinheiro, mas Isso. rico e ficar com também dinheiro... não conheço nenhum rico não. Até hoje não conheço nenhum garimpeiro rico não, que foi garimpeiro e ficou rico não. Pelo seguinte, porque o garimpo o cara ganha muito fácil. E joga fácil, e como ele ganha fácil, ele joga fora fácil. Porque o cara ilude na mulherzada, na farra, que tem, o dinheiro veio fácil. Hoje o cara vai ali e ganha, suponhamos como fosse hoje. Aí trabalhava lá 2 horas, ganhava 1.000 conto. Aí ele ia pra farra, gastava aqueles 1.000. Aí eu botava pra trás ali duro e ia trabalhar de novo. Eu ganhava mais 500 e botava pra farra, gastava ele. Porque ele achava que ia ganhar tudo de novo, né? Tudo de novo. E às vezes não ganhava. Não. Entendeu? Às vezes garimpo- trabalhava aí 2 meses, 3 meses sem ganhar nada. Não fazia nem pra comer. E como é que se virava? Se virava porque aí um ajudava o outro, né? O balseiro ia bancando a balsa e um colega ajudando o outro. Entendeu? Aí um ia segurando a peteca do outro. E na bateia, já trabalhou também, não? Não, na bateia nunca trabalhei não. Trabalhei sempre com draga. Na bateia mesmo não cheguei a trabalhar não. Já vi que o pessoal trabalha na bateia, tudo. Mas eu mesmo nunca trabalhei na bateia não. A draga, você trabalhava mergulhando ou trabalhava em cima? Mergulhando. Rapaz, a vida de mergulhador é dura, não? Não, a vida tem hora que é meio pesada, né? Tem hora que é pesada. Pesada sim, porque você pega muito lugar ruim. Igual eu, pelo menos, não sei nadar, nunca, né? Trabalhei muitos anos, não aprendi a nadar. Mas você pegar um lugar aí... Você trabalhava mergulhando e não sabia nadar? Não sei nadar, até hoje não sei nadar, não. Mas como é que você arrumava? Eu disse, eu poder de aparelho. Descia na Você agarrada. pegava uma chupeta, uma mangueira de ar, punha na boca, uma chupeta, amarrava um cinto de 20 quilos, depende do lugar, 20 quilos, 30, até 30 quilos, você punha na cintura, você afundar e descia. Ali eu contava com a sorte, né? Aí só Deus também para te salvar você. Depois você descia para sabia o que ia acontecer, não, só Deus sabia. Quer dizer que se você soltasse aquela amarra lá do peso, acabou. Se você soltasse o cinto, você boiava. Aí automaticamente o cinto jogava, o roupão jogava você para cima. Assim, no fundo você não ficava não. Mas depende do lugar que você estava, você não podia soltar o cinto, você boiar de uma vez que você morria. Você estourava por dentro. Vamos supor, você estava num lugar, igual eu já disse, num lugar de 34 metros de fundura. Aí, se você soltasse um cinto num lugar de 34 metros de fundura, acabasse o ar, você soltasse o cinto, até chegar em cima você morria. Porque a pressão era grande. A pressão da água é muita. Então, aí automaticamente você morria. Você tinha que vir, se subir, você tinha que ser consciente. Aí acabou o ar. Você vinha beber na água, mas descomprimindo até sair em cima. Aí quando dava ali, faltando uns 10 metros, 15 metros, né, o máximo, você sair bem, 7 metros, você podia só ficar boiando de uma vez, aí você aguentava. Aguentava sim, mas mesmo te dava dor por dentro, te dava dor de ouvido, te dava dor no peito.
Então com 7 metros já dá diferença. Já dá diferença. Na medida que você vai descendo, sinal de diferença. Você desceu. Normalmente, o sinal você está descendo na água, afundando. Você desceu uns 3 metros, descomprime. Desceu mais uns 4, você descomprime. Porque senão automaticamente o seu ouvido vai dar uma pressão para dentro da cabeça do ouvido, aí você não aguenta não. E você já passou algum sufoco desse? Já passei muito. Já boiei muitas vezes em lugar perigoso, eu não sabia nadar. Eu não sei nadar e eu boiava, né? Muitas vezes eu saía em cima, quase bebendo água, e os meus companheiros puxavam eu para fora, para cima da balsa. Ah, é? Porque eu não podia soltar o mangueiro porque eu não sabia nadar. O cara que sabe nadar, ele solta o mangueiro e sai para baixo nadando. Eu não sabia nadar, eu tinha que sair no mangueiro. Aí eu boiava, eu já pedia socorro quando eu pegava, já tinha um sinal aí, tudo combinado, né? Aí tinha um sinal quando o bicho está pegando lá embaixo, você virava? Tinha um sinal. E como é que era o sinal? Olha, tipo assim, você pedia motor. Aí você pedia lá, dava 4 sinais, pedir motor. 2 sinais, abaixar motor. Aí você dava 7 sinais, estava no sufoco. O ar estava pouco, 7 sinais. Aí se acabou o ar, aí você dava ali. Você pegava o mangueiro, esticava o mangueiro. Esticava o mangueiro e ficava dando sinal direto nele. Aí quem estava em cima sabia. Fulano está passando aperto embaixo. Aí você puxava o mangueiro, esticava o mangueiro, dando arranquinho no mangueiro. Tipo de um barco puxando no anzol. Aí o cara que já sabia, aí já vinha puxando você devagarzinho. Já sabia também que não podia puxar de uma vez não. Aí já vinha tipo correndo o mangueiro devagar, até sair sem dar balsa. E por que dava esse problema? O que acontecia para você ficar com dificuldade lá embaixo? Poderia ser, muitas vezes uma chupeta travava, um mangueiro dobrava, o mangueiro de ar dobrava, aí cortava o ar seu. Entendeu? Chupeta, o que é chupeta? Chupeta, eu vou te explicar como é chupeta. É um aparelho que você põe na boca, aí o mangueiro já vai encaixar dele de lado. Aí o compressor manda o ar lá na chupeta. Na medida que você puxa, já tem um diafragma. Quando você puxa, ela libera o ar para você. Você sopra, ela veda o ar. Aí você só o que você puxou, eu joguei fora. Uhum. Aí você tornou puxar, o diafragma libera o ar, você puxa ele. Aí ele veda automaticamente, você sopra. Aí você soprou, ela veda. Aí só sabe o que você puxou. Aí o ar que você controla o ar ali. Se você ficar apavorado embaixo, a chupeta não dá conta do ar direito para você. Você ganhou dinheiro com garimpo? Eu ganhei uma parte de dinheiro em garimpo, mas a verdade é a minha vida mesmo, eu fiz já depois que eu saí do garimpo. Então não valeu a pena? Valeu assim, entre aspas. Quando eu entrei no garimpo, eu estava muito no sufoco, né? Eu estava com isso outro. Eu era casado, tinha minha família, e estava passando a pia de dificuldade. Aí fui pro garimpo. Aí ganhou dinheiro do garimpo, sim, ganhou dinheiro. Mas também não valeu tanto a pena não, porque eu ganhava hoje, ganhava 2.000 hoje. Eu passava 2 meses, 3 meses sem ganhar nada. Então, quer dizer, aqueles 2.000 que eu ganhei, não valia, no fim da vida mais não valia mais nada. Então eu, na verdade, depois que eu fui trabalhar de motorista, eu consegui arrumar minha vida. Organizou, construiu aqui? Aí eu fui trabalhar, depois comprei esse trem aqui, na dificuldade para comprar isso aqui, comi um pouco de diabo amassou para me pagar isso. E vim para um botequinho e comecei com a mulher me ajuda muito, graças a Deus. Aí fui levando a vida, eu mais ela aí lutando. Estamos aí lutando até hoje, né? E vamos levar. Então hoje a vida é melhor do que naquela época? Hoje eu considero muito melhor, eu tenho mais tranquilidade, né? Eu tenho minha família, cuido da né? A minha família aí, a mulher trabalha muito, me ajuda muito, né? Que é uma mulher. Tem os tanques de barranco da gente, né? Tem o ranha-ranha com isso outro, mas é uma mulher graças muito trabalhadeira, muito honesta. Então eu agradeço muito ela e estamos levando aí, porque se não fosse ela, não tinha bosta nenhuma também, não. Você é de onde, velho? Eu sou daqui mesmo, nasci cria aqui. Aqui mesmo na Cachoeirinha? É. Gravar um negócio aqui, que essa conversa está interessante. Como é que era essa vida de carvoeiro? Como é que vocês lidavam com isso? Por exemplo, você mexeu muito com carvão. Quantos anos você mexeu com carvão? Eu mexi 7 anos e quase 8 anos.
E a lida normalmente, você falou que você vivia lá no miolo, lá lá no mato? Não? Quando tinha. Eu dormia no meio do mato, nas tarimbas, de barraco de sapé, de pau a pico, fazia esse barquinho de pau a pico barreado. E ali que a gente morava, nas tarimbas ali. Entendeu? De um lado tava arriamento da tropa e do outro lado tava ali morando ali, cozinhando na trempinha lá no chão lá e levando a vida. E tinha o cozinheiro? Quando era família, lugar grande, tinha muita gente, tinha cozinheiro, mas quando a gente ficava sempre em lugar mais pequeno, menos gente, a gente cada dia um queimava a panela. Cada dia um queimava. E a lida como é que era? Era complicada aqui naquela... A lida é uma lida meio mais pesada, né? Não tem uma lida hoje, o jogo, eu nem conheço hoje. No tempo de você bater machado, depois tirar no machado. Quando não era machado, era na tropa. Outra hora tirando forno, né? Tem que ter de carvão, que é um trem pesado. Cada fogo com fogo, que tem, que queimava. Esse calorinho que você vê hoje aí, que tem, gelado pra nós na época. Hoje nós levamos a vida hoje, graças a Deus, nós levamos a vida de rico, né? E visto que nós já fez hoje, nós levamos a vida de rico.